Bom dia, prazer aqui estar com vocês aqui nessa apresentação aí dos conceitos e dos produtos da Omnilab. Fico muito feliz aí de poder estar aqui com vocês, contar um pouco a história da Omnilab para vocês e contando essa história da Omnilab, a gente mostra para vocês aí um caminho aí para um novo raciocínio clínico aí, complementando, né, o que vocês já conhecem e fazem, em busca aí, né, da recuperação, né, e da longevidade e da saudabilidade, né, que é a saúde aí dos nossos queridos pacientes aí, tá? A gente começou a perceber que a questão do suplemento começou a virar uma commodity, né? Então, o suplemento começou a virar uma commodity. Então, Omnilab, ciente et sapiente, essa frase embaixo aí significa conhecimento com sabedoria. Um diferencial muito forte aí da Omnilab é um sistema de distribuição com uma capilaridade muito boa. Então, a gente está em todo o país, tá? Então, temos distribuidores, vocês podem nos procurar, a gente tem aí um telefone de suporte, vocês podem me pedir no direct, pedir lá no Instagram também no direct para nós. A gente tem grupos de WhatsApp de lovers, né? E esse suporte nosso, ele está treinado para fazer um suporte para vocês aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele traz aí as indicações, quem é o distribuidor, explicação técnica, tudo com a retaguarda direta nossa aí, que está no meu celular, tá? Então, tem distribuidores de todo o Brasil. Até ontem a gente acabou batendo o martelo ali no sul de Minas, com a VET Minas. Enfim, estamos bem com uma capilaridade, com distribuidoras sólidas e fortes em todo o país. Começando a falar um pouco dos produtos, os produtos da Omnilab, o que vem em potes de cápsula, uma preocupação muito grande nossa, sempre é a máxima resposta dos ativos, né? Então, isso... a gente coloca ativos nutricionais, bioativos marinhos, bioativo de água, enfim, mas não adianta nada colocar algo espetacular dentro de uma cápsula, dentro de um pote, e esse pote ele ser vulnerável com relação aos desafios aí ambientais. Então, a gente tem aí, por exemplo, temperatura, que é o pior vilão, né? Então, a temperatura, se agride o pote é monocamada, isso chega ao produto e afeta a estabilidade do nutriente, e o nutriente não vai ter efeito. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem esse pote, que é um tipo de pote chamado... É um pote tipo aquele copo Stanley, né? Com camadas. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma primeira camada que é o pote externo, depois a segunda camada é o ar entre os potes, depois uma terceira camada que é o pote interno, depois a cápsula. Então, por exemplo, aqui do lado direito, vocês veem aqui um cenário que nós montamos, né, um desafio térmico, colocamos secador de cabelo, 40 minutos agredindo a embalagem, aí depois medimos no termógrafo, né, que mostra a temperatura. Então, por termografia, a gente mostrou aqui que lá o pote externo ficou vermelho, que é quente em termografia, o interno verde, que é intermediário, e a cápsula azul, ou seja, a intempérie, né, o desafio aí da temperatura não chegou na cápsula, e com isso aí o produto se manteve estável, né? A gente também tem um cuidado com sílica, por causa de umidade, ao abrir e fechar. Então tem 2 sílicas dentro dos potes, exceto o esqualeno, porque ele resseca muito com 2 sílicas, então a gente deixou uma. E também essa proteção de luminosidade. Então, todos esses fatores, né, luz, calor, umidade, eles têm esse cuidado aí com as nossas embalagens, o que vai melhorar a resposta dos produtos. A Omnilab, ela tem 4 linhas, né, nessa missão científica dela. A primeira linha é a high-end, que é a excelência dos suplementos, vou mostrar para vocês. A segunda linha é o Omega Blue. A terceira linha é a linha global, que são produtos importados. E a quarta linha é uma linha chamada Miracle, que é uma linha que vai ser lançada no ano que vem, tá? Então, nós temos 3 linhas sendo lançadas esse ano, gradualmente aí, a cada 45, 60 dias. Vamos falar um pouquinho da linha high-end, tá? A linha high-end, o que é esse termo? Hoje a gente já observa se utilizando no mercado brasileiro o termo high premium, né? Mas o high-end é o termo correto que surgiu nos Estados Unidos, é um termo correlacionado àquilo que é acima do super premium. Então, o que temos acima do super premium? O high-end, tá?
O high-end é a excelência, o suprassumo, né? Então, os produtos da linha high-end, eles levam no nome o high-end, né? Então, a Poncaps high-end, a Ascofil high-end, e assim vai. Então, faz parte desse conceito, incluindo no nome dos produtos. Então, a gente tem aqui os dois primeiros produtos já lançados, né? Que é o Ascofil e o Poncaps, da linha high-end, tá? O Ascofil, eu vou explicar eles aí adiante, mas é uma indicação multi-indicação, tá? Ele tem multipossibilidades aí de uso nutricional, consorciado às questões aí. O Poncaps, ele pode ser um produto nutricional com uma combinação interessante em pacientes que apresentam um tipo de caso oncológico, então é um suplemento, né? Mas que ele tem essa boa combinação voltada para o paciente oncológico. Aí a gente lançou, em algumas regiões do Brasil, mais 3 produtos que também estão na internet. Então, a região é Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Estado de São Paulo, tá? Nós temos aí, e Rio Grande do Sul, nós temos aí o Core Mix, que é um modulador mitocondrial, com nutrientes, né, para modular mitocôndrias, e o Adaptem, que é um adaptógeno, né? Que o adaptógeno, depois a gente vai explicar um pouquinho para vocês, é um suporte nutricional, principalmente endócrino, né? O Renicaps, que é um suporte nutricional, né, para os pacientes com situações renais, vesicais, e também foi pré-lançado. Em breve vai entrar aí o Gastroband, que é uma parceria público-privada com o Fiocruz, tá? E o Nitrosteril, que é um suplemento importado, que ele vai entrar naquele mercado do ketosteril humano, né? Para baixar, eles são cetoanálogos, né? Aminoácidos sem nitrogênio, então ele entra no corpo e acaba utilizando-se do nitrogênio que está acumulado no corpo para formar o aminoácido essencial. Falar um pouquinho aqui do Ascofil. Então, eu vou trocar duas posições aqui. Primeiro, falando como Omnilab e depois falando como Masterminds, né, no próximo slide. Então, a gente vai entrar primeiro dentro do que é permitido aí abordar aí, que é o que a Omnilab aborda, né, como permitido pelo Ministério da Agricultura. A gente tem aí o Ascofil. O Ascofil é aquela alga Ascophyllum nodosum, é uma alga que está presente de uma forma muito intensa na costa da Noruega, na costa da Suécia. Ela, no passado, ela foi descoberta como um acidente científico, né? Porque as pessoas queriam pesquisar por que os esquimós que vivem naquelas regiões, eles não têm mau hálito, não têm tártaro. Então, esse era o objetivo lá, por volta do ano de 99, 2000, eles iniciaram pesquisas para descobrir por que os esquimós não tinham mau hálito e tártaro, tá? E aí eles fizeram os exames bioquímicos, exames de sangue, não descobriram nada. Aí eles resolveram colocar pessoas, pesquisadores, para andar com os esquimós. E aí eles descobriram que os esquimós, quando passavam nessa costa gelada, tinha essa alga Ascophyllum nodosum ali espalhada na costa, e eles pegavam um pedaço da alga, que é essa estrutura aqui que está na embalagem, né? E colocavam na boca e ficavam mastigando, como o caipira do interior pega ali o capim, né? E muitas vezes palitavam os dentes com a alga. Foram estudar a alga, ela é rica em bionutrientes, né, bioativos, dentre eles alguns que a gente pode citar aí como fucoidan, mucopolissacarídeos, e esses bioativos eles têm funções interessantes nutricionais, né? E é isso que a gente vai falar depois na posição do Masterminds. Então, ele tem aqui, a gente tem a apresentação dele em cápsula, tá? Onde tem uma maior concentração de fucoidan por cápsula, né, de 87 a 112 miligramas de fucoidan, que é o percentual aí da alga que tem desse bioativo. E a croqueta, que é uma apresentação tipo ração, né, uma raçãozinha com bastante alga ali dentro de cada croqueta, de cada bolinha. Esse termo croqueta é um termo usado para ração em países que falam espanhol, por exemplo, o México, tá? Eles usam muito croquetas, né? Então a gente trouxe esse conceito croquetas. E aí tem ali uma concentração por croqueta, né? Menor, né? Do bioativo, até porque você vai usar uma dose maior de croquetas para fazer, né? Atingir a recomendação. Então a gente tem esse sachê com 80 gramas, que vai ter mais ou menos 150 croquetas, o que dá aí para um animal de 5 quilos. Você pega aqui, ó, animal de 5 quilos vai usar 3 unidades por dia. Então, 150 croquetas dividido por 3 vai dar para 50 dias para o animal de 5 quilos, tá?
E aqui é um produto que para animal de 5 a 10 quilos, a cápsula, ela vai durar ao redor de 60 dias, né? Porque é uma cápsula para cada 5 a 10 quilos por dia, tá? Então, seria a dose desse suplemento aí para recomendação, ok? Ele tem na composição o ascófilo nodosum, tá? Então, esse é o principal ponto aí do produto. Aí na croqueta a gente tem alguns diferenciais aí, ele tem, por exemplo, hexametafosfato de sódio, que é interessante aí para a parte bucal, ele tem os polifenóis do chá verde, ele tem prebiótico, né? Mas um ponto bem legal, assim, que sem querer a gente acertou no desenvolvimento desse produto, como são produtos, né? Vocês vão entender aí quando a gente se apresentar aí como masterminds, são produtos para pacientes com situações mais graves, né? Então, muitas vezes, esses pacientes com situações graves, eles têm inerente alergia a proteínas, né? A proteína da carne do bovina, a proteína da carne de frango, e aí a gente buscou uma proteína alternativa hipoalergênica. E qual é a proteína alternativa hipoalergênica? Melhor, é a de invertebrados. E no caso, a gente colocou 100% da proteína de invertebrados. O que é o invertebrado? É o inseto, tá? Então, é proteína de inseto. E isso foi um grande acerto, porque além de ser hipoalergênico, o inseto faz parte da proteína ancestral de cães e gatos, e isso tem uma atratividade da aceitação dos animais muito interessante. Então, o gato, principalmente, que é muito difícil aceitar, chega a gostar mais do que cão, né? Esses dois produtos já estão no mercado, com vários relatos positivos de resposta no uso, tá? Agora, a gente falando um pouquinho aqui, tirando minha posição de Omnilab e entrando como pesquisador, estudioso, né, professor, o que eu tenho a dizer para vocês aí sobre esses ativos aí, fucoidã, mucopolissacarídeos? É muito parecido, a gente encontra artigos aí muito parecidos com a cúrcuma, tá? Onde você vê o fucoidã correlacionado a uma grande indicação em estudos, né, em grande foco em várias enfermidades, né? Então, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, no câncer estimula a apoptose de células cancerígenas, no diabetes melhora a resistência insulínica, em colite, pancreatite, doença inflamatória da pele, infecções, problemas renais, problemas gastrointestinais, problemas hepáticos, osteoartrite, enfim, estudo correlacionando o fucoidã com resposta positiva em todas essas situações. Mas eu, pela minha experiência aí, o que eu tenho mais visto a aplicabilidade são nesses 4 pontos aqui, né? Que o fucoidã e mucopolissacarídeo associados, são esses bioativos dessa alga, podem ser interessantes e tem artigos respaldando. Então, primeiro, sem dúvida nenhuma, essa questão de saúde oral, a questão do efeito em 15 a 30 dias melhorar mau hálito, e em 60 a 90 melhorar o tártaro, consideravelmente, ele não é de encostar, ele vem para o sangue, volta na saliva, o bioativo, e vai fazendo um desfazimento ali do tártaro, até aquele tártaro subgengival, que está ali na raiz do dente, ele, ao longo do tempo, os estudos aí demonstram que tem um efeito muito interessante para essa finalidade. O outro ponto é que a maioria dos estudos mostra, até para vocês terem uma ideia, eu, quando estava fazendo minha primeira pós-graduação lá em 2017, na área humana, e eu sempre fui buscar na área humana, né, estudar bastante para ver a aplicabilidade, porque a área humana está muito avançada frente à área veterinária em suplementos, né? Então a gente foi estudar e eu pegava sempre os módulos lá, aplicava as ideias e as doses e buscava artigo para animais. E aí, esse final de semana específico, eu estava bem distraído na aula, porque a professora, o módulo era de cosmética, então não vi muita correlação e aplicabilidade para trazer para a área veterinária. Então, estava ali mexendo no meu celular, distraído, e de repente a professora fala em determinado momento da aula lá, assim, olha, vocês não sabem qual é o ativo aí mais usado para estria e celulite no momento, ascófilo nodosum. Mas como assim ascófilo nodosum? Daí eu fui pesquisar e realmente é isso. A alga, ela tem artigo científico para muita coisa, inclusive essa parte na área humana, né? Estria e celulite. Então, na verdade, o grande efeito da alga é uma via de modulação anti-inflamatória.
nuclear. Vocês vão entender daqui a pouco, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, né? Então, por exemplo, se você pensar as vias bioquímicas, né? Um anti-inflamatório medicamentoso, ele atua na via COX-2, né? Então, aquela enzima na membrana celular, ele vai lá e inibe a COX-2. O ômega 3, ele vai lá e muda o perfil lipídico da membrana celular para um perfil lipídico anti-inflamatório, né? Então, ele instala a modulação inflamatória na membrana da célula. Já o fucoidan, ele vai via núcleo, né? Então, ele vai lá no núcleo, depois vou explicar como, e faz modulação bioquímica através de expressão gênica para sair do status inflamatório para o status anti-inflamatório. Então, o que significa? Você não precisa deixar de usar uma coisa ou outra. Falou assim, eu vou usar o fucoidan e vou deixar de usar o ômega 3. De jeito nenhum. Um faz um caminho, que é nuclear, o outro vai na membrana. Ambos são essenciais, mas se você soma ambas as coisas no protocolo, você tem uma resposta muito mais satisfatória e sem recidivas, tá? Outro ponto que muitos artigos aí relatam é a redução de triglicerídeos. Isso, inclusive, outra molécula que eu vou falar depois, aí, que é o bioativo esqualeno, também. Então, o uso conjugado dos dois dá uma resposta muito interessante para a modulação de triglicerídeos. Então, a gente não tem produto, suplemento, medicamento e tal para redução de triglicéridos. Geralmente está relacionado à alta ingestão de carboidrato, precisa reduzir carboidrato, né, esse aumento de triglicerídeos, que é uma dislipidemia, mas a gente não tem produtos para isso. E aí, quando surge um produto que você usando cerca de 40 dias, combinado com o outro aí, que é o esqualeno, você consegue uma resposta muito interessante para a modulação de baixa de triglicéridos, né? É um impacto nutricional muito positivo, né? Então, é uma molécula também interessante para isso. E, finalmente, o câncer, né? Então, tem vários artigos, eu vou mostrar uma imagem em breve para vocês, correlacionando o estímulo da apoptose de células cancerígenas, correlacionando com o fucoidan, né? Então, em diversas doses. Então, aqui mostrar para vocês alguns vídeos, a questão de aceitação. Então, cão aceita muito bem, tá? Aceitação fantástica, mas gato, que é super difícil, gato aceita melhor que cão. Gato fica louco, a gente tem até imagens aí de gato que furou a embalagem, né? Então, é algo fácil de dar, né? Na versão croquetas, tá? E aqui um estudo, tá? Voltando aqui à minha posição de pesquisa, tal, de estudo, né? Um estudo sobre o uso do fucoidan inibindo o tumor, né? E angiogênese, tá? Então, tá aqui, ó, por exemplo, um grupo controle, o fucoidan numa dose, o fucoidan na outra, o fucoidan na outra, tá? E isso num período muito curto, tá? Que eles usaram aqui. Então, significa, olha aqui, ó, foi em 42 dias, tá? E diferentes doses em 42 dias. Então, obviamente, você pode... O que se estima, né, é que usando uma dose menor, mas mais tempo, se mantém o efeito, só que demora um pouco mais. Se você usar a dose maior em curto período de tempo, você tem a resposta mais rápida, tá? Então, tá aí, ó, os tumores, né, a redução do tamanho e com o uso do fucoidan, tá? Indo para o segundo tópico, né, o segundo produto aí, a segunda linha, né, eu falei que a primeira linha é high-end, agora a gente tem a segunda linha, que é a linha Omega Blue. Aí já de cara eu digo para vocês que esse nome Omega Blue não tem nada a ver, apesar de lembrar, remeter, com ômega 3. Então, Omega Blue não tem nada a ver com ômega 3. Nem é um tipo de ômega 3. Mas, Ronald, por que vocês botaram esse nome Omega Blue na linha, né? Então, o foco nosso é além do ômega 3. Então, quais as outras moléculas do mar e da terra que têm efeitos nutricionais interessantes e que não são ômega 3? Então, aí vem ó, o esqualeno, né? Tem o GLA, que é o óleo de borragem, que tem vias anti-inflamatórias, tem a própolis, que tem vias interessantes também, tem o CRIO, que tem ômega 3, mas tem a astaxantina, é um ômega 3 tipo nano, né? Ele é mais concentrado. Então, tem outras coisas além do ômega 3, né? E a gente está lançando o primeiro aí, que é o esqualeno. E por que Omega Blue? O Omega Blue, esse nome, ele é derivado de uma tendência no mundo onde o termo blue, ele está correlacionado à longevidade, que é um tema que eu estudo e sou engajado de forma muito intensa. Eu e minha esposa, né, nós dois estudamos muito aí a questão de longevidade. Então, hoje, lá fora, é muito comum o termo blue estar correlacionado à longevidade, qualidade de vida para o idoso, tá?
Então, por exemplo, na Netflix aí tem esse documentário, Blue Zones, que correlaciona as 5 regiões do planeta, que existem centenários, né? São regiões com centenários, e o que eles fazem para ter 100 anos com qualidade de vida. Então, suplemento, modo de vida, interação, né, com as pessoas, alimentação. Então, o Blue Zones. Aí tem um outro documentário que chama O Homem que Quer Viver para Sempre. E o projeto do cara chama Blueprint. Então, Blue hoje está correlacionado à longevidade. E o ômega? Ômega, em grego, significa grande. Então, o nosso objetivo aqui é longevidade grande, né? Esse que é o nome da linha, né? Uma linha para levar a grande longevidade, tá? Por isso esse nome na linha. Então, moléculas do mar e da terra, tá? Voltando aqui, então aqui temos aí o ômega blue esqualeno, que a gente tem posicionado, né? Esse bioativo marinho aí, que é o esqualeno, como a pérola dos suplementos, tá? Vocês vão entender por quê muito em breve. Então, até ele tem um pote perolizado, ele é um produto realmente fora da curva. Ele não é um produto que, vou usar esqualeno e deixo de usar ômega 3, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Então, você precisa usar ômega 3, mas ele vai lá na linha de raciocínio clínico, no topo do raciocínio clínico, para você, nos casos mais graves, associar ele com ômega 3 e outros protocolos que você usa. Então, a gente aqui, primeiro, posicionando como Omnilab, né? Então, o produto ele vem num pote com 60 cápsulas, ele tem aí o ativo, né? É o esqualeno, 99%, e a dose para caninos e felinos é uma cápsula a cada 5 a 10 quilos, é um padrão que a gente tem trabalhado também em todos os produtos para facilitar as contas de vocês, tá? E o máximo 3 cápsulas ao dia. Um ponto muito especial, vocês vão ver que a maioria dos suplementos que tem no mercado são em cápsulas e tal, eles são em 30 cápsulas. E 30 cápsulas é um desafio, porque muitas vezes o proprietário lá, o tutor, compra na prescrição do veterinário, mas em 30 dias não dá para ver resposta. E aí a pessoa não vê resposta no animal e perde aderência ao tratamento, não recompra. Então, para evitar isso, a gente tem trabalhado 60 cápsulas, que melhora custo-benefício, por causa de custo total acaba ficando mais barato por cápsula, e também para aderência ao tratamento. Então, se compra 60, que é o caso aqui, um pote, ele dá para um tratamento para 60 dias para o animal entre 5 e 10 quilos. E 60 dias é um período que você vai ter resposta. E aí a aderência ao tratamento, que a pessoa vai ver resposta, é muito maior, tá? Então, segue aí, esse é o suplemento, né? Omega Blue esqualeno, tem uma embalagem muito bonita, ele tem perolizado, ele tem braille, ele tem metalizado, relevo, é muito legal, rótulo bula. Mas, agora eu mudando aqui minha posição, né? Saindo da Omnilab e vindo como um mastermind e estudioso, pesquisador, professor, qual que é a ideia, né? Eu, estudando esse ativo, a gente vê os estudos que falam sobre o esqualeno, eles falam muito sobre modulação de imunidade. Então, realmente, assim, muitas enfermidades, você tem que fazer uma modulação de imunidade. A modulação de imunidade hoje, ela está muito evidente, né, em situações, desde o câncer, leishmaniose, e mesmo a sinomose, parvovirose, enfim, as doenças onde você precisa melhorar a imunidade do animal, mesmo a giardia, né? Você precisa melhorar a imunidade do animal para ele, via imunidade própria, a FIV, FeLV, né? Você ter uma resposta positiva, né? No controle, né? Daquele patógeno que está ali instalado, né? Clinicamente ou subclinicamente. Então, a modulação de imunidade é o ponto alto do esqualeno. E a reversão e controle de doenças autoimunes, muitas vezes instaladas aí em doenças intestinais crônicas, doenças de pele, né, como uma dermatite atópica e outros, que muitas estão relacionadas a problema autoimune. Nesse caso, eu vou até contar aqui uma história para vocês, minha, né, pessoal. Eu aprendi sobre esqualeno na pós-graduação lá do Laí Ribeiro, tá? E eu sou um adepto, né, não teria como ser diferente, estudando, e aquilo que eu falo, que eu ensino e que a gente desenvolve, eu uso, eu e minha esposa, a gente toma, entendeu? Então, eu aplico, primeiramente, na minha pessoa e na minha família, para depois
levar, né, para animais, claro, que daí seguindo os estudos de animais, que é diferente de humano e tal, mas enfim, aí lá no Laí Ribeiro, eu de suplemento, eu tomo ao redor de 80 cápsulas por dia, e minha esposa 55, entre almoço, de manhã, à noite, enfim, são muitas cápsulas, né? E o Laí Ribeiro, ele começou a falar muito, elogiar muito o esqualeno nas aulas dele lá, e uma das coisas que ele falou, que tomava o esqualeno, porque melhora o HDL, que eu vou comentar aí para vocês, que está relacionado ao cérebro, então melhora a proteção e responsividade e ativação cerebral. Então, eu falei assim, pô, vou, né, para ficar melhor meu cérebro aí, vou botar aqui nos 80 cápsulas, vou botar mais umas aí, e vou tomar esqualeno. Comecei a tomar esqualeno, né? Isso no começo desse ano. E eu tinha um problema que eu diagnostiquei em 2017, que foi a síndrome de Hashimoto. Então, em 2017, eu estava lá com meus anticorpos antitireoidianos lá no teto, 500, né? E aí, ao avaliar, fazer, né, toda a análise do caso, a gente suspeitou de estar relacionado a glúten, né? E aí eu cortei o glúten, lá em 2017. E esse glúten, quando eu cortei, porque o que acontece com o glúten? O glúten, ele é extremamente agressivo, né? Para o intestino, isso serve tanto para animal quanto para humano, e ao longo do tempo ele vai destruindo ali as tag junctions, começa a passar a proteína do glúten direto para a corrente circulatória, essa proteína se chama gliadina, e aí o corpo começa a criar um sistema de defesa, atacando a gliadina e fazendo um anticorpo antigliadina, tá? Só que daí a gliadina, a molécula dela é parecidíssima com a tireoide. Aí o corpo confunde e começa a atacar a tireoide. E aí está instalado o Hashimoto, que é uma doença autoimune. Então ele confunde o glúten com a gliadina, com a tireoide, e ataca a tireoide. Isso que eu estava passando. Aí eu cortei o glúten, né? Excluí o glúten, e com isso melhorei. Zerou. Foi para 0,3, que é dentro da normalidade, lá os anticorpos antireoidianos. Só que, eventualmente, né, na rotina da vida nossa, é muito difícil ser extremista. Então, eventualmente, eu comia ali tomava uma cerveja, comia um bolo de aniversário, come uma pizza. E aí, o que acontecia? Aí me desarranjava inteiro, meu intestino, gás, inchava, desandava, e sentia inflamado. Então, toda vez que eu passava por uma ingestão eventual de glúten, eu passava por uma situação muito desagradável, né? E tocava a vida assim. Só que comecei a tomar o esqualeno, 40 dias depois eu comi glúten e não aconteceu nada. Zero, nenhum efeito. Aí eu achei estranho, falei, ué, o que será que aconteceu? Aí parei de tomar esqualeno, ainda durou 40 dias. Aí eu voltei, aí voltou o problema, aí voltei a tomar esqualeno, parou, enfim. É a questão desse trabalho de reversão desses problemas autoimunes. Então, vocês vão entender como é que funciona isso depois, mas é espetacular para controlar situações mais graves. Outro ponto importante aí do esqualeno é que ele é um modulador interessante de aumento da capacidade de oxigenação. Então, os estudos demonstram que após ingestão e absorção, ele aumenta 40% o oxigênio disponível no corpo, tá? Então, isso na verdade, da onde vem o esqualeno? O esqualeno ele vem de peixes de água profunda, da região do Japão, que só tem lá, que 70% do peixe é fígado, e o fígado repleta esqualeno. Daí eles criam em cativeiro, para produção, e aí retira esse fígado, faz o processamento, purifica esqualeno, tá? E esse esqualeno lá na profundeza do mar, é o que permite que o peixe fique mais dias numa situação sem oxigênio, pela alta ativação de oxigenação do esqualeno. Então, uma enfermidade cardiocirculatória, respiratória, né? Um centro cardíaco congestivo, um animal com asma, um animal com colapso traqueal, são situações aí que você pode otimizar a oxigenação. Depois, como eu citei no produto anterior, no ativo anterior, o esqualeno também, junto lá com o fucoidanes, reduzem triglicéridos. Então, usando os dois conjugados, é uma boa pedida, tá? E, finalmente, aumento do HDL, que é aquilo que eu tomei por causa do Laí Ribeiro, né? Então, o que acontece? O HDL, quase ninguém fala. O HDL é o colesterol bom para o corpo. E o colesterol bom, ele é detectado no sangue, mas ele não está no sangue. 60% do colesterol bom está no cérebro. E 28% é o que repara a barreira intestinal, tá? Então, a gente tem apenas, se você somar aí, 12% no sangue e outros tecidos, tá? Então, ele melhora muito a neuroproteção e melhora a barreira intestinal. Então,
para doenças intestinais crônicas, problemas neurológicos e tal, é uma excelente pedida. E tem uma historinha para contar para vocês. O ano passado, pesquisadores encontraram numa caverna da Judéia uma semente de uma árvore que havia sido extinta, tá? A árvore extinta e uma árvore bíblica, tá? Que o seu bálsamo, derivado da sua resina, é citado diversas vezes na Bíblia como bálsamo milagroso. Aí eles pegaram essa semente, se desafiaram, esses pesquisadores resolveram germinar a semente e tiveram sucesso, uma árvore extinta que eles conseguiram germinar e virou uma árvorezinha, né? Isso está na internet, aí vocês podem pesquisar. Eles pegaram, dada essa questão do bálsamo, da resina, resolveram tirar o bálsamo, a resina e estudar o que tem nisso aí, né? Qual que é o ativo. E aí, para nossa surpresa, esse bálsamo derivado da árvore, que na Bíblia é citado como bálsamo tsori, que era ingerido ou passado e considerado milagroso na Bíblia para as coisas graves, esqualeno, tá? Então, hoje o vegetal, essa árvore aí, é uma árvore que tem, mas que só tem uma, né? Nesse momento, não consegue capacidade produtiva. Então, por isso que hoje vem da questão de peixes de água profunda. Por exemplo, o óleo de oliva tem 0,1 do esqualeno, então não consegue produção em escala industrial. Então, realmente, por isso que vem dessa fonte. Então, aqui um resumão, né, desses bioativos. O fucoidan com os mucopolissacarídeos, muito interessante, aí os artigos mostrando para a saúde oral, antitártaro, anti-mau hálito, modulação anti-inflamatória, redução de triglicérides, câncer, apoptose de células cancerígenas. E o esqualeno modula a imunidade, melhora as situações, reverte a autoimunidade, cardiocirculatório e respiratório melhora a oxigenação, reduz triglicérides também, então você vê que esses dois conjugados, né? E aumenta o HDL, que tem a ver 60% aí, cérebro e 28% intestino. Então, eu recomendo usar os dois para coisa grave, tá? Então, o que acontece? Toda doença grave, o câncer, o autoimune, ele começa numa situação aguda, muitas vezes subclínica, que ninguém vê, né? Então, pode ver desde a coisa assim, por exemplo, aquela senhorinha, aquela cadelinha, o cãozinho, que teve um acidente e fraturou, né? Caiu, fraturou, aquilo ali começa a desencadear um monte de outras coisas que vai gerar uma situação crônica, depois degenerativa, que pode virar câncer e autoimune, ou autoimune câncer, enfim, um ou outro primeiro, entendeu? E aí, você precisa trabalhar o que acontece. Uma célula que tem uma situação ruim, né? Uma modulação ruim, ela vai espalhar para a célula do lado, que vai espalhar para a célula do lado, que vai espalhar para o tecido, que vai espalhar para o órgão, que por sua vez vai contaminar o sistema. Se você começa a reverter isso lá do sistema, para o órgão, para o tecido, você chega na célula e reverte. E esse tipo de trabalho que esses bioativos fazem, tá? Bom dia, mestre, tudo bem? Queria relatar para você uma experiência que eu tive com os medicamentos que você mandou para mim, as amostras, né? O Ascofil e o Omega Blue. A gente tinha feito a ultrassonografia do paciente e tinha detectado um aumento de espessamento da parede de bexiga. E aí, através de sondagem, eu consegui coletar material dessa formação e a gente confirmou que, com o estudo patológico, né, que se tratava de um carcinoma de células uroteriais. E aí eu vim fazendo tratamento com nutracêuticos, né, para tentar estabilizar o quadro do paciente, porque a pretensão era fazer uma cirurgia abrir a bexiga para fazer a eletroquimioterapia local, né? Já estava até combinado isso com a oncologista que me assiste lá na nossa cidade. Mas nessa semana a gente foi fazer ultrassonografia de revisão, de acompanhamento, né, do caso, e a formação simplesmente desapareceu. Fiquei surpresa, né, uma surpresa boa, inclusive, e aí não podia deixar de relatar isso para você, porque com certeza parte desse resultado veio diante dos tratamentos que você me ofereceu também, tá bom? Então, essa aqui, pessoal, uma aluna veterinária, né, especialista do Andrigo, tá? E ele indicou, recomendou, ela usou e teve esse caso aí, 40 dias de uso de remissão, tá? Então, tinha lá, instalado, diagnosticado, ia fazer eletroquímio e aí, quando foi ver, não tinha mais. Então, é algo muito expressivo, muito interessante, tá? E aí, entrando no como que funciona essa mecânica, né? Bioquímica, vamos dizer, né? Isso aí foi o Prêmio Nobel de Medicina do ano passado. Então, é uma medicina muito moderna, né? Que eu tenho chamado aí da medicina do futuro, tá?
esses dois caras aí ganharam o prêmio Nobel ano passado. E por que eles ganharam o prêmio Nobel? Primeiro eu vou falar para vocês, como é que se produz proteína no corpo? Como é que produz proteína no corpo? Né? Do animal, do humano? A proteína ela é feita, fabricada a partir do ribossomo. Então, dentro da célula existem organelas, né? Uma delas é a mitocôndria, que é responsável pela produção de energia. Outra organela é o ribossomo, que faz proteínas. Como é que o ribossomo fabrica proteínas? Ele recebe, primeiro, da dieta. Então, o que acontece? Nós, humanos ou o animal, ingere o alimento, né? Que tem proteína. Lá no intestino é digerido em aminoácidos, que são absorvidos e vão lá para o corpo, para ir para a mitocôndria, para produzir proteínas. Como é que é sinalizado isso? O núcleo da célula manda um sinal para o ribossomo, através de um RNA mensageiro. Então, vai lá um RNA mensageiro, que sai do núcleo, que é a ordem, falar, você precisa fabricar tal proteína. O que é proteína no corpo? Imunoglobulinas, são anticorpos, hormônios, que mais? Enzimas, existem mais de 7 mil enzimas digestivas, bioquímicas, né? O pelo é proteína, o que mais? O músculo é proteína, então muita coisa. Os receptores da célula são proteicos, né? Então o que acontece? O núcleo manda a ordem e vai lá esse RNA mensageiro, que é um Lego para montar, tá? Ele vai lá no ribossomo, o RNA mensageiro, esse Lego, né? E ele vai lá, recebe cada aminoácido e monta nesse RNA mensageiro, que é um molde, né? Para montar a proteína que está precisando, que o núcleo mandou. E aí, uma vez recebendo o aminoácido, faz a montagem, sai para o corpo, ela enovela e vai fazer a função. Essa é a forma de produção de proteínas. Só que esses pesquisadores provaram que o núcleo da célula tem vontade própria e produz proteínas diretamente, são microRNAs, microproteínas, com funções extremamente importantes para o corpo, sem ter que passar pelo ribossomo. Isso que eles fizeram. Então, existe aí ao redor de 40 proteínas dessas, mas tem aí ao redor de 10, 11 mais estudadas, tá? E aí é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vamos ver, é uma coisa de Deus, assim, para quem não acredita, algo no universo, né? Existe, né? Que fez algo tão incrível, né? Que é basicamente dessas proteínas nucleares fabricadas pelo núcleo, praticamente metade fazem o mal para o corpo e metade fazem o bem para o corpo. E olha só, é igual os anjos do mal, os anjos do bem. Então, o próprio célula mandando sinal para o corpo para fazer mal para o corpo ou para fazer bem para o corpo. E o que dita isso? É o que o corpo recebe. Então, aquele indivíduo, né, que recebe só alimento processado, fica no ambiente com muito estresse, barulho, luminosidade, calor, não dorme direito, alimentação ruim, corante, conservante, né? Se é humano aí, droga, álcool, cigarro, bebidas, enfim, uma alimentação ruim, carboidrato, excesso, tudo isso sinaliza para o núcleo, fala assim, manda coisa ruim para o corpo, né? E se recebe uma vida equilibrada, né? Sem estresse, controle da luminosidade noturna para dormir, carboidrato controlado, né? Sinaliza para o núcleo mandar coisas boas para o corpo. É assim que funciona, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo para vocês, através de uma linha de suplementos, por exemplo, da Inovet, que eu faço parte dessa empresa. Então, um exemplo, como é que funciona? Além da função principal do produto, que a gente sabe, por exemplo, aqui um probiótico, né, que é o microlá, que é um probiótico. Tem bactérias, vai lá para o intestino repor bactérias benéficas. Mas, além disso, todo produto, ele dá um sinal para o núcleo, tá? Então, o probiótico, por exemplo, quando você dá, ele inibe um fator, isso aí chama-se fator de transcrição, essa proteína nuclear, tá? Fator de transcrição nuclear. Então, ele inibe uma proteína ruim do núcleo, que é o NF-kappa-beta. Então, você deu o probiótico, ele foi para o intestino, mas ele sinaliza o núcleo de todas as células para inibir NF-kappa-beta, que é um fator do núcleo ruim, né? Ele gera inflamação, câncer. E estimular a STAX, que é um fator nuclear positivo, bom, tá? Quando você dá, por exemplo, um produto hemo, que nem no caso da Inovet, a gente tem o Hemocare GP, Green, você estimula dois fatores positivos, o STAX, novamente, e o NRF2, que ainda não tinha sido estimulado.
Se você dá um ômega 3, aqui a gente tem um ômega derme, você inibe NF-kappa-beta de novo, mas estimula um bom, que é o PPARS. Então, mas peraí, Ronald, o ômega 3 ele não vai lá na membrana? Sim, ele tem ação na membrana celular, mas ele manda sinal para o núcleo. Então, basicamente, todo suplemento ele manda 2 sinais, 1 sinal, 2 sinais, 2, tá vendo? Em média 2. Um da Inovet que mais manda é o Targimax, com 4 sinais. Ó, ele inibe 2, estimula 2 positivos, tá? Ele inibe 2 ruins, estimula 2 positivos. Mas olha só a diferença na linha da Omnilab, nesses produtos, né, que tem esse foco nuclear. Na Omnilab, olha aqui, por exemplo, você pega um ascofil, tá? Através do fucoidan. O que ele faz? Vai lá no núcleo e inibe 1, 2, 3, 4 fatores ruins e estimula 1, 2, 3 bons. Então, um único produto estimula 7 fatores nucleares, tá? O ômega blue esqualeno é fora da curva, é a pérola dos suplementos. Ele vai lá no núcleo e inibe 1, 2, 3, 4 fatores ruins e estimula 1, 2, 3, 4, 5 fatores bons. Então, uma única fórmula, um único produto, via bioquímica nuclear, ele atua em 9 fatores. Então, olha que bomba para modular o núcleo, para mudar a expressão gênica, tá? E se você usa os dois combinados, aí é a perfeição, porque somados eles superam 10 fatores, tá? Então, essa que é a ideia. Então, aqui a gente tem um trabalho de via bioquímica nuclear. Eles têm os efeitos diretos, mas no núcleo, uma resposta muito interessante. Então, aqui para facilitar o entendimento de vocês, eu fiz uns desenhos aqui para vocês entenderem, né, de uma forma metafórica, os fatores de transcrição nuclear, né, essas proteínas nucleares que a gente modula bioquimicamente, que mudam a expressão gênica, tá? Então, a gente tem, por exemplo, os 5 principais estudados, fatores heróis, são os benéficos, os anjos, né, guardiões aí da expressão gênica e modulação bioquímica celular através do núcleo. Então, por exemplo, esse castorzinho do bem, quando ativado, é o NRF2, que ativa genes antioxidantes e detoxicantes. Esse gatinho do bem é o P53, que induz a apoptose de células danificadas. A raposinha do bem é o FOXO, que regula a longevidade celular. E uma vez ativado, ótimo. O PPARS melhora o metabolismo lipídico, que é o ratinho do bem, isso aí. Então vai estar correlacionado, por exemplo, a melhorar a questão dos triglicérides. O STATS, que é a corujinha do bem, atua na sinalização imunológica. Então você imagina tudo isso somado simultaneamente. Então, aquilo que eu falei para vocês, você atua numa célula, a célula muda a expressão dela, aí vai para outra, que vai para outra, que vai para o tecido, que vai para o órgão, que vai para o sistema. Então, você vai mudando o futuro da situação que acaba afetando a doença degenerativa, crônica, câncer autoimune, via uma modulação bioquímica, nutricional, que manda sinais para o núcleo, tá? E olha os vilões. Então, tem os fatores de transição, são ruins, são vilões, que se eles estão ativados mais do que os positivos, e isso tem correlação com câncer, doença inflamatória crônica, degenerativa e por aí vai. Então, por exemplo, a raposa do mal aqui representa o NF-kappa-beta, que quando está ativado em excesso, promove inflamação crônica, que está correlacionado com câncer. Esse gavião aqui do mal, o HIF1, está relacionado à adaptação hipóxica. O urubuzão aí é MAPKS, proliferações e mutações. Então, ele ativado, ele vai promovendo. A caveirinha é o INOS, que gera dano oxidativo. E o AP1, que é o diabinho aqui, progressão tumoral. Então, olha só a vida como que é, né? Essa questão que eu falei do universo, né? Dentro da célula de cada indivíduo, seja humano, animal, existem esses fatores no núcleo, tá? Que foi o tema do Prêmio Nobel ano passado, que são, quando ativados, eles causam mal, no caso desse. Quando inativados, desligados, eles param de causar o mal, e se você ativa os anteriores, que são os do bem, eles causam bem, emanam o bem para o corpo, e esses emanam o mal para o corpo, tá? Então, basicamente, olha como é a vida. Tem os heróis nucleares, os vilões nucleares e o fator ambíguo. Então, os heróis emanam o bem para o corpo, tá? Aqui os 5 principais. Os vilões emanam o mal para o corpo, tá? E o emitor é ambíguo. O emitor, se ele está ativado em excesso, ele é proliferativo. Então, por exemplo, no câncer não é ideal ativar emitor. Mas se ele está modulado, ele é interessante. Então, quer dizer, você tem que saber modular no caso do emitor, tá?
E aqui um resumão. Então, quando a gente fala do fucoidan, mucopolissacarídeo e esqualeno, né, o que eles ativam e o que eles não ativam? Então, olha só que legal, né? Então, ó, o que é ativado? NRF2, se você usa esqualeno e fucoidan, ambos ativam, tá? Ativam nuclearmente falando. O P53, esqualeno e fucoidan, ambos ativam. O STATS, esqualeno e fucoidan, ambos ativam. O FOXO, só esqualeno. O PPRS, só esqualeno. Tá? Quando você usa os dois, ativa todos os 5. Tá? Sendo que esses 3 em maior intensidade. Os vilões inibidos, ó, NF-kappa-beta, tanto esqualeno quanto fucoidan inibem. AP1, que é tumoral, né? Esqualeno e fucoidan inibem. Aí, MAPK, só fucoidan. INOS e esqualeno. O HF1, esqualeno. Quando você usa ambos, olha só a bomba de interferência nuclear e mudança da expressão gênica. Eles vão fazer um serviço espetacular. É isso que vocês viram naquele áudio que eu acabei de mostrar há pouco. Tá? Agora, esse animal não tem doença. Animal, isso aqui, a gente está falando da doença grave, câncer, autoimune, né? Você mesclando esses bioativos e fazendo mudança da expressão gênica nuclear, no caso do câncer, autoimune, degenerativo e crônico. Isso o animal está saudável. O animal não tem nada, ele é saudável. E se você começa a usar e fazer essa modulação de expressão gênica, aí você vai interagir em quê? Longevidade. Tá? Então, você começa a atuar mudando a expressão gênica favoravelmente, e isso vai imputar o quê? Mais anos de vida para o animal, o que a gente viu em estudos aí entre 3 a 5 anos a mais de longevidade daquilo que estava objetivado para esses animais. Né? Então, são as verdadeiras Blue Pet Zones, começando a nascer aí de zonas de longevidade para o pet. E custo? Assim, nossa, mas muito legal isso aí, mas qual que é o custo disso? E aí, o uso combinado, por exemplo, se você usar a versão Ascofil cápsula e ômega blue esqualeno, ambos no paciente, entre 5 e 10 quilos, preço já que o tutor vai pagar, R$219 por mês. Então, não é algo fora da curva, inviável, tal. É totalmente viável. E se for usar Ascofil croquetas mais ômega blue esqualeno, os dois consorciados, vai dar entre 170 e 220, 200 de novo por mês. Então, é algo viável, né, para o tutor, que é outra busca que a gente teve, é criar protocolos viáveis para aquisição e uso. E aqui a gente termina aqui a apresentação de hoje para vocês. Espero ter plantado uma sementinha, né, recomendo aí vocês seguirem o Minilab aí no Instagram, o Masterminds da Integrativa Bet no Instagram. Temos também o meu Instagram e o da minha esposa são fechados, mas a gente tem esse novo Instagram aqui, Casal DNA VET, porque ela é do DNA da citologia, né? Ela mexe com diagnóstico citológico, como patologista clínica, e eu trabalho essa questão nutricional. Então, a gente criou esse Instagram aberto, vocês podem seguir a gente e acompanhar, né, essa rotina nossa aí do dia a dia através desse Instagram. Então, eu espero ter plantado uma semente, que ela floresça, cresça e traga muito resultado aí para a rotina clínica de vocês. Eu vou ver se tem alguma pergunta aí, e se tiver, a gente pode esclarecer, tá bom? Vamos ver aqui com pergunta. Vamos lá, pergunta. Você tem material em PDF desses ativos? Tal? Então, a gente já tem aí o grupo do Masterminds da Integrativa, desenvolveu um estudo, né, da pesquisa sobre esses bioativos, um levantamento, e a gente pode enviar para vocês aí, tá? E dos outros está em fase final aí de envio, tá bom? E a gente envia para vocês. Portanto, vocês participem do grupo de Lovers, que é um grupo de WhatsApp, e lá a gente geralmente faz o comunicado primeiro lá no grupo, tá? A gente tem um hoje nacional e os regionais, tá? Eram grupos regionais, mas a gente resolveu criar um grupo nacional para facilitar a comunicação aí. Tem mais alguma pergunta? Acho que só essa, né? Amostras. Sim, sim. Maria Nazaré, eu não sei de que lugar do Brasil você fala. Sim, você pode mandar seus dados, seu endereço completo para nós, e a gente vai disponibilizar e te mandar, e também o distribuidor regional tem amostras para poder visitar vocês e
e apresentar os produtos, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Vamos ver. Thaís está aí com a gente sabe que está tendo bastante resposta, ela tem dado bastante feedback das respostas aí, né, doutora Thaís? Isso aí. Muito bom. Feedback das respostas aí, né, doutora Thaís? Isso aí. Acho que com isso, então, estamos aí finalizando. Ficamos à disposição via grupos de WhatsApp. Entre em contato aí, tanto pelo... foi passado aí o nosso grupo do WhatsApp, né? O grupo o Minilab Lovers Brasil. Tá aí enviado aí no chat, tá bom? Bom, obrigado, pessoal. E a gente pretende fazer toda semana uma apresentação, uma discussão, enfim, para aqueles que quiserem participar ao vivo, a gente vai estar à disposição, tá bom? Um abraço, até mais.